Nona etapa: como memorizar nomes e fisionomias. Quantas vezes você ficou embaraçado por não lembrar o nome de alguma pessoa? Acreditamos que inúmeras vezes. Pelo menos 80% das pessoas têm dificuldades para lembrar-se de nomes e rostos. É lógico que, geralmente, esquecemos o nome e não a fisionomia. A razão é bem simples. Todos nós possuímos uma mente visual, isto é, registramos no cérebro com muito mais ênfase as coisas vistas do que as ouvidas. Sempre vemos o rosto das pessoas, mas, em geral, apenas ouvimos o nome. É por isso que muitas vezes reconhecemos um rosto, mas não nos recordamos do nome. Este incidente, além de constrangedor e antipático, pode prejudicar os negócios, as amizades e muito mais. Algumas vezes recorremos a truques para que o outro não perceba que esquecemos seu nome, mas nem sempre dá resultado. Vários sistemas têm sido usados no auxílio da memorização de nomes, e já na antiga civilização greco-romana, Cícero lembrava-se do nome das mulheres dos aldeões e soldados, usando um sistema mnemônico. O mensageiro de um grande hotel nos Estados Unidos ganhou uma reputação incrível. Sempre que se hospeda no hotel alguém que já esteve lá antes, o rapaz chama o hóspede pelo nome. Com as gorjetas que ganha, ele já economizou bastante para quase comprar o estabelecimento. O nome do indivíduo é seu bem mais precioso, e nada lhe agrada mais do que ouvir o próprio nome dito por outros ou saber que se lembram dele. Antes de adotar métodos e sistemas, vamos mostrar-lhe como melhorar sua memória para nomes em pelo menos 25 a 30%. A principal razão pela qual você esquece um nome é que, para começar, nunca se lembrou dele. Algumas vezes nem mesmo ouviu direito o nome. Quantas vezes você foi apresentado a uma pessoa e tudo o que ouviu foi um amontoado de sons ao invés do nome? Por outro lado, você tem a impressão de que nunca mais tornará a encontrar aquela pessoa e então responde mecanicamente: muito prazer, sem procurar entender corretamente o nome citado. É por esse motivo que as pessoas descobrem-se falando com outras e chamando-as de cara, amigo, camaradinha, doçura, enfim, qualquer coisa que imaginam enquanto sofrem constrangidas por não lembrar o nome certo. A primeira regra para memorizar nomes é: procure sempre ouvir perfeitamente o nome. Como explicamos anteriormente, você vê o rosto e o reconhecerá, mas só pode ouvir o nome. Então, deve entendê-lo direito. Você nunca ouviu ninguém dizendo: conheço seu nome, mas não consigo lembrar-me de seu rosto. Pois é, o que ocorre é o inverso. É sempre o nome que cria problemas. Procure, então, ouvi-lo e entendê-lo muito bem. Se não ouvir ou não entender, peça para repetirem, e se ainda não estiver certo, peça que soletrem o nome. A pessoa ficará envaidecida com o seu interesse. Se após assegurar-se de como deve soletrar o nome, perceber que é igual ou semelhante ao de um parente ou amigo, mencione o fato. Isso servirá para gravar o nome na mente. Se for um nome estranho ou que nunca ouviu antes, mencione isso à pessoa. Todo mundo fica lisonjeado quando seu nome é alvo de atenções. Outra coisa importante é repetir o nome com certa frequência enquanto estiver conversando, mas sem exagero. Tudo isso irá ajudá-lo a gravar o nome com mais facilidade. Procure agir assim por algum tempo até tornar-se um hábito. Ao seguir essas sugestões, você torna os nomes interessantes, age com interesse e cria o interesse. Conforme já aprendeu, o interesse constitui uma grande parte da memória. Neste ponto, impõe-se destacar que na maioria dos países usa-se o nome de família, que aqui no Brasil chamaríamos sobrenome, ao sermos apresentados a alguém. Por exemplo, meu nome completo é José Augusto Machado, mas ao ser apresentado a outra pessoa fora do Brasil, eu declinaria apenas meu sobrenome, Machado, e assim seria chamado
até que uma convivência ou intimidade maior justificasse ser chamado pelo prenome. Por essa razão, você vai encontrar nos exercícios seguintes exemplos de sobrenomes indicados simplesmente como nomes. Para não se esquecer, vamos repetir resumidamente as 5 regras explicadas até aqui. Primeira, ouvir sempre o nome da pessoa. Ouvir e entender. Segunda, soletrar o nome ou pedir para fazê-lo, se não tiver certeza da pronúncia. Terceira, se houver algo estranho no nome ou se for semelhante a outro que já conheça, mencionar o fato. Quarta, repetir o nome algumas vezes durante a conversa, mas sem exagero. Quinta, dizer o nome ao despedir-se. Se usar essas 5 regras, junto com o que vai aprender agora, nunca mais esquecerá um nome ou uma fisionomia. Na verdade, ambos caminham de mãos dadas. O nome evoca o rosto e o rosto traz o nome à mente. Inicialmente, vamos dividir os nomes em 2 categorias: os que já significam algo e os que não significam nada para nós. Os nomes que já têm algum significado para nós são Silveira, Pinto, Coelho, Leão, Prata, Monte, Oliveira, Pereira e outros desse tipo. Os nomes que não significam nada para a maioria dos brasileiros são Sullivan, Murano, Archibald, Pisani, Uchoa, Canhedo, Yamada, Schiazzari, Ikeda, Saissu, Mascarenhas e outros. Existem ainda alguns nomes que se encaixam na categoria dos sem significado, mas que realmente sugerem ou criam uma imagem associativa na mente. Quando ouvimos o nome Cinzano, podemos visualizar uma garrafa de vermute. Zagallo sugere a imagem do ex-craque da seleção brasileira de futebol. Corona evoca o nome de um conhecido ator de TV, Lauro Corona. Jordão pode formar a imagem do Rio Jordão. E assim chegamos a 3 categorias de nomes. Primeira, os que já possuem significado. Segunda, os que não possuem significado, mas sugerem de fato alguma coisa. Terceira, os que nada significam, nada sugerem, nem criam qualquer imagem em nossa mente. É com essa terceira categoria que você precisa usar sua imaginação mais atentamente. Para lembrar um nome, deve torná-lo significativo para você. Isso já acontece com as 2 primeiras categorias, portanto, não representam grande dificuldade. Os nomes que não têm qualquer sentido também não devem provocar dificuldades, se você estudou corretamente a etapa anterior. Lembra-se? Precisará apenas usar o sistema de substituir palavras. É o mesmo sistema que usou para memorizar vocábulos de língua estrangeira. Por mais estranho que um nome possa soar, ao ouvi-lo pela primeira vez, sempre é possível transpô-lo para uma palavra ou pensamento substituto. Simplesmente, pense em uma palavra ou expressão que tenha um som semelhante ao nome. Morricone pode lembrar um morro em forma de cone. Vilar, uma vila suspensa em pleno ar. Vilarim, uma vila suspensa com casas em forma de rim. O importante é que você, e só você, deve escolher a palavra ou pensamento substituto. Se 10 pessoas tivessem que escolher uma palavra substituta para um mesmo nome, provavelmente quase todas escolheriam palavras diferentes. Não precisa esforçar-se para descobrir uma palavra que soe exatamente como o nome, nem usar palavras para cada parte do nome. Não se esqueça do que aprendeu algumas etapas atrás. Ao lembrar-se do principal, a memória encaixará os detalhes. O simples fato de estar pensando no nome e imaginando algo ligado a ele ajudará a imprimi-lo na mente. Automaticamente, você estará se interessando pelo nome ao buscar uma palavra para substituí-lo. Não importa quão tola ou absurda pareça a substituição ou associação. Lembre-se de que, quanto mais tola e mais absurda, melhor será.
Masatoshi poderá associar a uma massa de macarrão tossindo. Damiko poderá mentalizar uma dama embriagada que soluça ick e fala ó. Davison poderá imaginar a taça do campeonato de tênis, a taça Davis com cara de sono. Moscovics poderá mentalizar um pote de Vic Vaporub passeando na Praça Vermelha de Moscou. Muitos nomes terminam em tom. Isso já tem significado. Sugerimos que associe um peso ou altere como ajuda, pois tom é a abreviatura de tonelada. Outros nomes terminam com ani ou ano e podem ser associados a calendário. Antes de prosseguir, vamos dar mais alguns exemplos de associações com nomes aparentemente estranhos. Arcaro, um vidro de caro cheio de ar. Jacuski, um bando de jacus esquiando. Buena Fina, uma moça, Ana, boa de papo, mas de pernas finas. Rotband, uma banda de músicos com os componentes rotos, esfarrapados. Zegarra, um amigo chamado Zé que tem as mãos como garras. Nogueirizo, uma nogueira com cara de riso. Dormont, um monte contorcendo-se de dor. Czartoryski, um czar montando um touro de esquis. Jasminchek, um jasmim preenchendo um cheque. Como pode verificar, por mais estranho que o nome soe, por mais longo ou difícil de pronunciar que seja, sempre é possível achar uma palavra ou expressão substituta. Agora que já aprendeu como tornar significativo qualquer nome, precisa apenas aprender como associar o nome à fisionomia. O único segredo, a única maneira de guardar o nome de alguém é associá-lo à fisionomia de uma forma totalmente ridícula ou absurda. Sempre que conhecer alguém, olhe para o rosto e tente achar uma característica ou um traço mais evidente. Pode ser qualquer detalhe. Olhos pequenos ou grandes, lábios grossos ou finos, testa larga ou estreita, vincos na testa, nariz achatado ou fino, narinas amplas ou estreitas, orelhas grandes, pequenas ou de abano, covas, verrugas, cicatrizes, rugas pronunciadas, queixo largo, recuado ou proeminente, tipo de cabelo, enfim, qualquer traço, qualquer detalhe será importante. Você deve escolher o traço que lhe pareça mais acentuado. Pode não ser o mais evidente. Outra pessoa talvez escolha outro traço. Isso não importa. Aquilo que ressalta mais para você é o que será mais óbvio e importante quando reencontrar o indivíduo. Importante. O aspecto essencial ao buscar o traço fisionômico mais evidente é prestar atenção e estar interessado no rosto como um todo. Você estará observando e imprimindo o rosto na memória. Quando se decidir por uma característica, estará pronto para associar o nome a essa parte específica do rosto. Por exemplo, o Sr. Sachs tem uma testa bastante larga. Basta mentalizar 1 milhão de sacos caindo da testa dele. Como você percebeu, estará aplicando os princípios da associação ridícula e ilógica que deram excelentes resultados nas etapas anteriores. O Sr. Ramalho tem sobrancelhas muito cerradas. Basta vê-lo na mente com uma enorme rama de alho em lugar das sobrancelhas. O Sr. Cajado tem uma covinha no queixo. Simplesmente veja com os olhos da mente um monte de cajados saindo da covinha. Lembre-se de que a palavra substituta ou o traço mais acentuado é uma escolha pessoal, uma opção individual. As coisas escolhidas por você são as características mais certas para serem utilizadas. Talvez você pense que esse processo é demorado. Pode até achar que será constrangedor se as pessoas perceberem que estão sendo observadas. Esse processo não demora nada, pois é mental, e após um pouco de prática descobrirá
que achou a palavra substituta para um nome e a associou ao traço fisionômico mais marcante em menos tempo do que se leva para dizer alô. Como em tudo mais, o primeiro passo, o primeiro esforço é mais difícil, mas experimente este sistema e logo concordará que é bastante fácil e eficiente. Na próxima etapa, você fará exercícios para memorizar nomes, fisionomias e ainda aprenderá como memorizar dados pessoais ligados ao nome e à fisionomia. Com o tempo, você se acostumará com a maioria dos sufixos ou nomes inteiros e começará a criar imagens padronizadas para todos eles.